E aí, amigos, amantes da Boss ME25, vim aqui para falar para vocês desta vez quando usar o efeito de simulação de AMP, que é algo que tem trazido bastante dúvida e bastante questionamento ao meu canal. Vejo bastante nos comentários vocês se perguntando: eu tenho um amplificador tal, eu tenho um amplificador Y, e agora? Eu uso para amp, eu uso simulação de amplificador, não uso, o que você me diz? Às vezes vocês comentam o tipo de amplificador de vocês, alguns têm um MG10 como o meu, outros têm um Meteoro um pouco mais potente, outros têm alguns outros amplificadores e não sabem agora se usam simulação de preamp, de amplificador ou não. Então hoje eu vou estar ajudando vocês aí, então fiquem de olho no vídeo. Então, pessoal, vou começar falando aqui para vocês sobre os amplificadores. E muitas pessoas elas ficam em dúvida, ficaram em dúvidas após assistir esse vídeo de não use o simulador de amp e vieram me perguntar se eu falei, meu, eu não tenho dinheiro para comprar um Marshall, para comprar um Pivey, para comprar um amplificador vintage que tem um som bem característico. Então eu comprei um amplificador bem mais barato e pensei em usar o simulador de amp justamente por isso. E aí você vem e me diz para não usar, e então o que eu faço, né? E por que então se não usar? Porque tem na pedaleira, né? Se esse é um dos recursos dela e um bom recurso, né? E o caso é que o meu vídeo não é uma regra. E eu não imponho isso a vocês como a verdade única. Se você usar, seu som vai ficar uma bosta. O seu som vai ficar diferente. Isso você pode ter certeza. Quando você usa, cria um efeito dentro da sua casa, se você parou de usar a simulação de amp depois que você assistiu meus vídeos e sentiu que quando você toca em casa e toca no estúdio o som fica bem mais parecido do que antes, é porque você realmente experimentou o que você estava tentando construir dentro da sua casa. Quando você usa simulação de amp, a ideia aqui, quando usar, seria quando você quer fazer uma experiência sonora. Por exemplo, você quer gravar as suas músicas e você não vai gravá-las no estúdio, você vai gravá-las em casa, no seu home studio. E na sua casa, ou você liga ela direto numa interface de áudio, ou você usa a própria pedaleira como interface de áudio, que ela tem essa possibilidade. Ou você liga a sua pedaleira no seu ampli e capta com o microfone o som que sai dela. E de uma Meteoro, de uma Sheldon, nunca vai sair o som de uma Marshall, de um Pivey, de um valvulado. Por quê? Porque eles não são esses amplificadores. A questão é que neste momento seria um momento muito interessante para que você, com a sua pedaleira, usasse a simulação de ampli e conseguisse chegar ao mais próximo do som possível que você pudesse. Mas que quando você tiver a oportunidade de tentar simular aquele som que você gravou em casa, em um estúdio ou em uma apresentação, e tiver um outro amplificador, que você evite usar. Não é proibido, nada é proibido. Você tem toda a possibilidade e você tem todos os recursos aí no seu pé para que você possa usá-los da forma que você bem entender. Mas que você faça isso da melhor forma e que isso não te prejudique. Porque a característica do seu som ela tem que ser a mais verdadeira possível. Para que as pessoas elas sintam essa proximidade. Você toca com um fuzz e no show você usa um ultra metal. Poxa, a diferença de um pedal para o outro é muito grande sonoramente falando. Se você gravou sua música com fuzz, lá no palco, usa o fuzz também. Se não tem possibilidade nenhuma, poxa, era emprestado de um amigo, no palco só dá para usar a distorção da caixa, felizmente vai ter que ser assim até você ter o seu próprio pedal. Com a pedaleira é a mesma coisa. Se você não tem condições na sua casa de ou
não tem condições de ir em um estúdio para usar um amplivalvulado ou aquele amplificador da hora que você pensou, ela falou, putz, aquele som lá eu já ouvi, ou eu experimentei em casa com a simulação do amp e ficou bem próximo do que eu estava imaginando. Se você não tem essa condição, simulação de amp, meu, você vai conseguir com certeza chegar muito próximo, se não naquele som que você imaginou. Esse é o momento de você usar. Tem muitas pessoas também que tocam na igreja, que falam, minha pedaleira é ligada em linha. Gente, longe de ser uma crítica a isso, é uma dica. O meu canal aqui são sobre experiências que eu passo e eu quero mostrar para vocês as coisas que eu aprendi e que porque às vezes não serve para vocês, mas se servirem, que vocês usem como exemplo para ajudar no som de vocês. Eu não gostei de usar a minha pedaleira ligada em linha. Eu acho que o som dela fica muito artificial. Eu gravo assim, dentro de casa, no home studio, porque eu consigo lá, configurando sons, aqui, mexe daqui, mexe dali, a gente edita e fica um som legal. A gente chega até o som que a gente gosta quando a gente está gravando com a banda dentro do home studio. No palco, quando eu ligo direto em linha, eu não tenho como subir lá e falar, não, mas eu queria que o som ficasse mais ou menos assim, não tem essa. É o som que sai da sua pedaleira, o cara vai colocar lá nos amplificadores lá que vão amplificar o seu som. Se não tem a possibilidade de quando você chegar lá, você falar, olha, minha pedaleira eu queria que ao invés de ligar em linha, você microfonasse, ligue em linha. Poxa, não é o fim do mundo, né? Claro que o show não vai acabar ou vai ser uma bosta por causa disso, né? Mas o som, ele fica muito melhor quando sai do seu amplificador. Ah, mas o show é para 1.000 pessoas e eu tenho um cubinho que é para estudo em casa. Mas esse cubinho, ele tira o som que você gosta? É aquele sonzinho ali que você fala, nossa, esse som que seria show? Leva ele lá, bota ele ali de canto, fala, coloca o microfone aqui e vai sair nos painéis lá em cima, nos amplificadores da igreja, do show, do palco, da onde seja lá que você esteja, com um som extremamente animal, porque é aquele som que você gosta de ouvir. Nos retornos, quando você ouvir aquele som, ele vai pegar o volume do seu amplizinho pequeno e vai colocar naquelas caixonas. Vai ser muito louco isso. Você vai curtir demais. Ou se lá tiver um amplificador grande, e o cara falar assim, olha, liga a sua guitarra aqui no ampli para você poder ouvir, mas eu vou botar aqui na linha para sair nos monitores lá na frente. Ou então, lá fora também o pessoal vai receber o seu som e falar, meu, mas será que não tem como colocar o microfone aqui? Porque no microfone eu acho que ficaria mais legal. O som falou, não, beleza, você prefere assim? Prefiro. Então traz aí o microfone e já microfona, joga na mesa, da mesa joga para os outros canais, para as outras caixas. Se tiver possibilidade, com certeza o som vai ficar muito melhor, eu garanto para vocês. Se não, ligue em linha. Isso não um recurso para quem não conhece de música. Quando você toca na TV, normalmente isso acontece. Quando você toca na igreja, também tem algumas igrejas que têm essa possibilidade. As pessoas às vezes até acham melhor, dependendo, né? Às vezes por causa do retorno. Você fala, poxa, não tem retorno, não são as caixas, é fone, né? Então eu vou ligar em linha, porque daí já controlo tudo aqui, sai no fone, é mais fácil, a gente já mexe. Meu, o som não vai acabar por causa disso. Não, você não vai deixar de gostar do show ou gostar da sua guitarra ou deixar de gostar do seu evento por conta disso. É que tem músicos que prezam, são minimalistas, sabe? E eles falam, poxa, se tem 1% de chance de ser melhor de tal jeito, eles procuram sempre fazer daquele jeito. São experiências que eu tive, é claro, não estou dizendo que vocês têm que fazer a mesma coisa. Mas se vocês também tiverem curiosidade e decidirem experimentar, experimentem. E quando vocês ligarem a pedaleira em linha, voltando ao tema aqui do vídeo, que é quando usar a simulação de amp, vocês usem a simulação nessa hora. Porque quando você liga a sua guitarra no amplificador, todo amplificador ele tem esse pré-amp, que é o sinal, ele recebe o sinal da guitarra e ele pré-amplifica o sinal para mandar para a caixa. Todo amplificador tem isso. Quando você não liga a sua guitarra em um amplificador, ela vai precisar passar pelo pré-amp de algum outro local, seja da mesa, seja
da caixa, que é normalmente aquelas multiuso, né, que liga microfone para ligar a voz, e não vai sair aquele som que você gosta, porque a caixa que você está usando não é caixa voltada para a guitarra, né? Não foi fabricada pensando no som da guitarra, foi fabricada pensando no som do microfone, de um rádio, sabe, de infinitos outros equipamentos, mas não da guitarra em si. E aí você colocando uma simulação de amp, vai chegar também bem mais próximo do som que você gosta quando você editar lá legalzinho. O importante é ter tempo, sabe? O fundamento de tudo é você chegar e experimentar com calma, sem pressa, o som que você vai usar lá, fala, olha, eu montei lá em casa o preset, eu vou vir aqui, eu vou testar, ver como é que ficou o som, tal. Se tiver aquele tempinho, que seja 5 minutinhos para você ir lá experimentar os efeitos, oh, vou usar essa distorção, tal, toca aí, deixa eu ouvir. Pô, ficou legal. Não, não ficou legal. O que que acontece? Pode ser que ela esteja muito grave, muito aguda, ou às vezes você montou lá o preset com uma distorção que na sua caixa ficou legal, lá no local não ficou. Então você tenta montar rapidinho ali alguma outra coisa que fique bem pertinho daquele som que você montou em casa. Ah, mas poxa, em casa eu tinha tempo, tinha paciência, fui pesquisando lá devagarzinho, lá na hora eu não vou ter esse tempo, é chegar e tocar. Então, chega e toca. Mesmo que eu estou querendo dizer é que a minha verdade não é a única verdade, é o que eu passei, são as minhas experiências, sabe? Acho muito interessante, eu gosto pra caramba de quando vocês mandam as questões de vocês, falam assim, olha, eu uso um amplificador multiuso, e eu ligo minha pedaleira lá e uso, ou eu não uso a simulação de amp? E use! Ficou legal com o som ficou bom? Coloca, não tira porque eu falei pra você tirar, deixa lá, eu não sou o dono da verdade. Se você curtir o som, isso é o que importa. Deixa lá a simulação de amp, sabe? Se você comprou a pedaleira Boss para usar todos os recursos dela, este é um dos recursos. Aproveita. Não é para você falar assim, poxa, mas aí eu tô com Marshall, eu usei a simulação de um Pivey, gostei pra caramba, mas não pode. Não é que não pode. É que eu não usaria. Se eu tenho um Pivey, eu vou aproveitar ao máximo aquele Pivey que eu tenho, ao invés de colocar uma simulação de Fender. Sabe? Mas sou eu, entende? Não, não quer dizer que vocês tenham que fazer a mesma coisa. Mas é uma dica, uma experiência que eu tive, que se vocês acatarem e quiserem pesquisar, sabe? Isso é o mais importante também, pesquisem, sabe? Chega na casa de vocês, no estúdio, ou na igreja que vocês tocam, vai lá, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho dali. Teve uma menina que comentou há algum tempo nos meus vídeos que ela falou assim, meu, lá na igreja eu não tenho amplificador de guitarra, eu ligo minha guitarra numa caixa lá acho que era meio essas caixas multiuso de microfone, tá? Essas caixas que são convencionais para voz. Meu, e o som, não consigo chegar no som bom de jeito nenhum. Primeiro, se você usa essa caixa, espero que você use ela sozinha, porque nunca é bom você ligar a sua guitarra na mesma caixa que vai precisar editar, arrumar a voz também, que você liga um microfone ali, ou eu ligo um violão ali, porque você vai mexer grave, médio e agudo para sua guitarra lá nessa caixa, e o cara do violão vai querer mexer no grave, médio e agudo para ele, ou o cara que ligou o microfone fala, minha voz ficou muito grave, estourou bastante aqui os graves, vou tirar um pouquinho, e às vezes para sua guitarra tá bom. Então se você usar essa caixa para poder amplificar o som da sua guitarra, você usar ela com a pedaleira, a primeira dica que eu te dou é tira todo o grave, médio e agudo, como eu sempre faço com a mesma minha caixa de guitarra, eu faço a mesma coisa. Eu tiro todos os parâmetros grave, médio e agudo da caixa, do meu amplificador, do meteorinho que eu uso pequenininho, aumento o volume um pouco, às vezes eu deixo 30% a 50%, e aí vou editar o efeito na minha pedaleira. Se o efeito que eu editei na pedaleira, ele não ficou legal porque eu acho que ele ainda está muito grave, tem muito médio, ou está faltando um pouquinho de agudo, aí eu vou lá no amplificador e eu dou um pouquinho de agudo, aumento um pouquinho do grave. Médio é muito difícil de eu usar, mas às vezes eu coloco, porque às vezes eu uso o médio como um ganho, às vezes só para dar um pouquinho de volume, e eu não uso o botão de volume, eu uso o botão do médio, que ele acrescenta um pouco mais de todas as frequências e acaba dando um ganhozinho legal.
sabe? Então, experimenta fazer isso com a caixa que você usa na igreja também e vê como fica o som. Mas você tem que ter paciência, sabe? Você não espere chegar um dia lá, sentar, botar o efeito lá na pedaleira, aumentar um pouquinho aqui, tocar e falar, porra, gostei, agora vamos lá. Não. Você vai precisar de uns 20, 30 minutos lá, sabe? Coloca a pedaleira no colo, segura a guitarra e vai lá, toca, não ficou legal, vamos arrumando devagarzinho, sabe? Ou se não der para mexer na caixa, o cara for tiver com a mesa lá no fundo, pede pro cara ter paciência, fala assim, olha, eu vou editar o efeito aqui, vou tocar, aí eu vou pedir para você aí do fundo, né, mexer nos parâmetros grave, médio e agudo da caixa que eu estou usando aqui, sabe? Por isso que o instrumento, o amplificador, o músico, o engenheiro de som, sabe? Vocês têm que ter paciência, tem que ter tempo, tem que ter calma para poder consertar tudo isso, porque não é algo perdido. É realmente muito gostoso quando você consegue chegar naquele som, naquele efeito que você imaginou, que você curte, que é o efeito que você usa em casa, e você consegue tocar, e todo mundo no show gosta, sabe? Às vezes ninguém vai chegar em você para falar, olha, aquele efeito lá que você montou foi muito legal, gostei. É muito difícil isso acontecer. Normalmente são os músicos da banda que às vezes falam, nossa, hoje tava show, sua guitarra, olha, você arrebentou. Mas quando você vê na plateia os aplausos, as pessoas curtindo, agradecendo aquele show, fala, meu, gostei bastante, o Alto Astral foi legal, e você saber que tudo, todo aquele esforço que você teve para chegar lá, que valeu a pena, isso que é realmente gostoso, sabe? Você fala, meu, me esforcei demais, cheguei aqui bem cedo, tô aqui quebrando a cabeça, toquei e o pessoal realmente gostou, sabe? E esses detalhes, eles são bastante importantes. Então, quando você for montar o efeito da sua guitarra, pensa primeiro o que, que você quer. Você vai sentar para assistir os vídeos, para ver o que, que você usa e o que você não usa, mas o que você quer quando você monta esse efeito? Aonde você quer chegar? Porque se você não tiver ideia nenhuma, primeiro você tem que editar aqui, para depois editar na sua pedaleira, entende? Ouve as músicas que você gosta, vê os efeitos que mais te chamam a atenção, ver os músicos que usam os efeitos ou os amplificadores que eles usam também, para ver que tipo de simulação também você vai querer usar, porque eu nunca toquei num Marshall, nem sei como é que é o som. Mas aquele cara que eu ouço tocar, todo show ou todo estúdio que ele vai, ou todo local que ele está tocando, eu vejo o vídeo, tem um Marshall lá. Então experimenta usar a simulação de Marshall na sua pedaleira e quem sabe não chega num som parecido e você goste. Você acaba criando a sua própria característica também. Mas lembre-se, podendo ou não usar simulação de amp, faça isso com calma, chegue mais cedo, experimente, tire a simulação, coloque a simulação, vê como fica melhor o som, para depois você não ficar, meu, putz, mas esse efeito aqui parece uma caixa de abelha. Horrível. Porque não importa qual amplificador. Se você mexer um pouquinho, você sempre vai conseguir chegar num meio termo ali que não é o melhor, mas também não é o pior. Vai sair um som bem legalzinho para você poder tocar de forma bem agradável para você, ou se for para alguém, para quem está te ouvindo, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, comentem, sabe? Eu estou tentando correr ao máximo atrás das pessoas que têm conhecimentos bem melhores, bem mais do que eu, para que eu pergunte para essas pessoas também, porque às vezes eu penso de uma forma, mas essas pessoas que têm mais tempo de estrada, estudaram bastante alguns assuntos, elas acabam me abrindo a mente também com muita coisa. E eu consigo ajudar bastante vocês com isso. Então, qualquer dúvida, comentem aí, se inscrevam no meu canal, efeitos que vocês quiserem também. E aqui do lado vai ter uns cards, né? E aqui do lado também é só clicar para vocês se inscreverem no canal. E que está me ajudando bastante. Eu não vou parar de fazer vídeos sobre a pedaleira. Quando eu tiver condições também, faço sobre outras pedaleiras. Leiam um manual. É muito importante nessa sociedade de hoje. A gente perdeu esse costume. Fala, não, manual para quê? A gente liga, vai fuçando e consegue mexer facinho, sabe? Nem precisa mais. Mas é muito importante, vocês vão descobrir cada coisa, cada detalhe pequeno, mas tão incrível, que vocês vão falar, meu, era isso, era só isso.
E eu não sabia porque tá ali, olha, no manual. Então vou ficando por aqui, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter feito esse vídeo longo, mas é importante para que vocês entendam bastante, clareiem essas informações e até a próxima. É isso aí. Falou, pessoal.